Olá, meu nome é Clara Coelho e eu sou multiartista, pesquisadora, terapeuta e facilitadora mentora em processos de desenvolvimento humano. Eu estou aqui hoje para falar de um tema central da minha pesquisa, que é relacionamentos. Dentro desse tema relacionamentos, a gente tem os relacionamentos afetivos íntimos, que é o que eu quero abordar um pouquinho aqui nesse vídeo, para a gente trocar um pouco e ampliar as nossas visões sobre esse tema, que é um tema que diz respeito a todos nós, né? Estamos todos inseridos em diversos tipos de relacionamento, e um deles é esse relacionamento íntimo, afetivo, com o qual a gente se depara com inúmeros desafios, principalmente na atualidade de hoje. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui de um conteúdo para a gente avançar e se desenvolver um pouco mais nesse campo. Então, primeiro eu gostaria de trazer uma contextualização, né? Porque a gente às vezes vive a vida achando que ela sempre foi assim do jeito que é, e às vezes pegando algumas regras, algumas fórmulas culturais, sociais e achando que isso é o certo e que a gente deveria ir nessa direção, e aí a gente está negando às vezes muitas outras inteligências e percepções. Então eu queria contextualizar que a gente está, né, num momento onde é muito novo as formas com que a gente está fazendo a gestão e a experiência dos nossos relacionamentos. Então, há pouco tempo atrás, os relacionamentos tinham outros formatos, outros acordos, outras necessidades diferentes da atual. Então, hoje em dia, a gente vai encontrar, por exemplo, uma característica de muitos relacionamentos que é pessoas que foram casadas, que se separaram e que casam novamente. Isso não era uma coisa há pouco tempo atrás comum. Então, a gente não tem no nosso histórico genético e de referência ancestral próxima de como é que a gente faz isso. Como é que eu completo um ciclo com um relacionamento e depois entro em outro e de repente até em outra, né? Eu posso me casar uma, duas, três, quatro, cinco vezes ao longo da vida. Não necessariamente isso é também uma expressão de falência, porque a gente tem essa referência de um casamento único para a vida toda. E não que o casamento único para a vida toda também seja algo que a gente precisa descartar, ele é uma das possibilidades. Então hoje a gente está diante de um tempo onde existem muitas possibilidades da gente se relacionar. E essa amplitude de possibilidades vai pedir para a gente muito mais repertório e recurso para lidar com pessoas diferentes, com situações específicas, né? Por exemplo, a gente vai ter muitas pessoas que foram casadas e tiveram filhos e que depois começam a se relacionar com uma outra pessoa. Nesse contexto, existem desafios que antes não tinha, né? Então, essa pessoa vai se relacionar com o filho desse outro casal que foi casado, que se separou, tem um relacionamento com essa outra mulher, que é a mãe dessas crianças. Às vezes tem um relacionamento entre as crianças de ambas as famílias. Então, a gente vai ter um convite para a gente se desenvolver muito mais na nossa capacidade de poder se relacionar com essas diferenças, com situações que são novas, do qual a gente não tem referência, e por isso é muito importante a gente tomar consciência disso em primeiro lugar, né? Para a gente sair de um lugar onde a gente às vezes pode estar olhando para a gente como se a gente estivesse fracassando nos relacionamentos e se exigindo coisas que talvez a gente não tenha, que a gente vai precisar criar, inventar. Talvez coisas que a gente vai precisar estudar, pesquisar, talvez a gente vai precisar de acompanhamento em muitas dessas fases desses relacionamentos para que a gente possa ter saúde. E além de toda essa possibilidade, né, de toda essa multiplicidade de formas de se relacionar, e aí então a gente é convidado a olhar os relacionamentos como uma arte, né, a ser vivida, lapidada, intencionada, construída, né? Não é algo tão simples, dado ou dá certo ou não dá certo. Essa é uma grande ilusão, né? Achar que o amor e os relacionamentos são algo que acontecem ou não acontecem, independente das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da forma com que a gente lida com as nossas emoções, da nossa comunicação, da nossa visão de mundo, dos nossos sonhos, dos nossos anseios, dos nossos problemas, dos nossos desafios, das nossas dores, dos nossos traumas. Então, é uma grande rede complexa que existe em cada ser, que se encontra com outro ser
e que ali muitas coisas vão emergir, né? Tanto coisas maravilhosas, coisas criativas, paixão, desejo, possibilidades de construção comum, como também desafios, espelhamentos, projeções, gatilhos. Então, não existe possibilidade da gente estar num relacionamento sem aceitar esse pacote como um todo. Mas aceitar esse pacote pode ser um fardo muito grande quando a gente não tem recursos, ferramentas, repertório, referência, acompanhamento, que possam realmente dar base, estrutura para a gente navegar dentro desse mar aberto que são os relacionamentos. Então, em primeiro lugar, eu queria trazer isso, dizer que eu sou uma apaixonada por esse estudo dos relacionamentos e trazer um outro contexto, né, que é o contexto do paradigma que a gente está vivendo e de uma transição de paradigma que está acontecendo nesse momento na nossa sociedade. A gente está vivendo um momento de grande transição, então se a gente vai olhar para a história da humanidade, a gente vai ver que a gente está sempre se transformando, estamos, né, em movimento, mas a gente vai ter vários pontos na história onde a gente tem grandes transições que marcam épocas, né, e que determinam muitas vezes a maneira com que a sociedade vai se comportar, a maneira com que as coisas vão se organizar a partir daquela virada, né, daquele momento de transição que propôs uma nova possibilidade para a experiência humana e social aqui na Terra. Então eu vou trazer para a gente essas três principais transições maiores, e uma delas é a que a gente está vivendo aqui agora. E a primeira transição foi quando a gente deixou de ser nômade e começou a se fixar em lugares aqui na Terra. Então, no momento em que a gente muda essa dinâmica, muda tudo, né? Muda a nossa relação com a terra. A gente começa a plantar, a gente começa a ser mais ativo no campo, né? De mover as coisas dentro da terra para poder obter aquilo que a gente necessita. Então, a gente começa a atuar de forma mais incisiva na nossa relação com a terra. A partir daí, famílias vão se formando, vão se fixando naquele lugar. A gente vai tendo um lugar de território, então esse lugar é meu, né? Então eu começo a ter propriedades, dentro disso eu começo a ter bens, dentro disso eu começo a ter que negociar isso com as outras pessoas da comunidade, e aí vem, né, a relação com a minha família, com os meus filhos, herdeiros. Então a gente vai começar, eu tô aqui colocando bem superficial, tá, gente? Só pra gente ter um panorama de que ali a gente muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de existir, de se relacionar em diversos âmbitos, né? Então, essa é uma grande virada que a gente tem, que marca forte um novo processo de estruturação da humanidade. A gente vai ter depois um outro marco que foi bem forte, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela vem carregada de várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, naquele momento, o capitalismo está ganhando uma forma mais presente no mundo, e com a Revolução Industrial ele ganha uma possibilidade de existência e expansão bem maior do que antes. Nesse momento também a gente está tendo muitos estudiosos, né, que estão fortalecendo o que a gente chama hoje de ciência, essa ideia de ciência, de algo, né, que é um estudo que comprova coisas a partir de uma realidade, mas que é vinculada a um tipo de olhar que nega muitas outras inteligências, mas que assume a ciência como uma inteligência, e a partir daí a gente vai ter um avanço, né, da ciência muito grande, e também uma cegueira em relação a isso, né, como se a ciência fosse a única dona da verdade, negando tantos outros conhecimentos que já existiam anteriormente a esse conceito, né? E na Revolução Industrial também a gente vai mudar a nossa forma, né, de produzir, a nossa forma de consumir, e aí tem as grandes navegações, enfim, a gente vai tendo todo um movimento que vai estruturando a sociedade e ela vai ficando mais parecida com o que a gente tem agora, né? Então, grandes explorações da natureza, enfim, todo um desequilíbrio, desigualdade financeira, todo um sistema piramidal de trabalho. Então, a gente vai tendo muitas coisas que vão se consolidando a partir dali, e isso muda também a relação, né? Todos, e os nossos relacionamentos também são afetados por isso. E a gente chega agora, nessa
terceira transição, que é essa que a gente já está vivendo, ela já está acontecendo, né? Uma transição não acontece da noite para o dia, são anos, né? Onde a transição ela vai acontecendo, né? Como se fosse cores, né, que vão ali pegando um degradê, então a gente vai transicionando. Tem momentos onde a gente começa a ver que a cor realmente mudou, né, e tem momentos onde não, onde a gente enxerga as duas cores, onde talvez até seja uma cor que a gente não reconhece, porque elas estão se misturando ali, mas a gente está indo de uma cor para outra cor, né, atravessando esse degradê ao longo dos anos. Então a gente está fazendo esse processo de transição aqui, a terceira transição. A terceira transição, eu vou nomear ela como a transição de valores. É uma transição de paradigma a partir dos valores. É onde a sociedade reconhece que é preciso fortalecer os valores básicos que sustentam a vida no planeta, a vida humana e a vida no planeta como um todo. Então há um reconhecimento de que vários valores que estão sendo operados nessa última virada que vem da Revolução Industrial, eles não são sustentáveis. Então é o momento onde a gente reconhece que sem essa sustentação, a vida acaba, ela se destrói, tanto a vida na Terra, quanto a vida humana, quanto os relacionamentos. Então a gente está vivendo um momento onde a gente está percebendo isso, né? Pessoas colapsando, questão de saúde mental, depressão, ansiedade, solidão, questões com a terra, questões climáticas, desigualdade social, a fome. A gente tem hoje inúmeras questões que se fortaleceram nesse último ciclo que a gente viveu e que agora estão num auge, né? Onde a gente sente essa sensação de colapso. Essa sensação de colapso, ela está direcionando a gente para o novo, né? Então toda tensão, toda crise, ela carrega em si uma bênção, porque ela é o ponto onde as coisas podem se transformar. É claro que em algum lugar às vezes a gente deseja evitar chegar ali, porque a gente sabe que é um processo que vai demandar um trabalho, uma entrega, um desenvolvimento, né? Uma desconstrução e uma construção ao mesmo tempo para chegar nesse novo. E aí é onde fica essa tensão, né? Onde fica essa sensação dúbia, né? De morte e vida, de vontade de desistir, vontade, né? E esperança de mover coisas e força para mover coisas e ao mesmo tempo precisando deixar coisas irem. Então tá todo mundo atravessando isso agora, de alguma maneira. Então, se a gente está atravessando isso coletivamente, o individual também é afetado por isso. E quando a gente está atravessando isso individualmente, o coletivo também é afetado por isso. E aí é um dos valores, né? Eu vou trazer aqui 3 valores que são a base dessa terceira grande virada. Um dos valores é essa concepção de que somos todos um, estamos ligados, conectados, né? É o valor que eu vou nomear aqui, a virtude da união. Então, a união, que é essa consciência de que tudo está em conexão, está conectado, ela é um valor do novo paradigma, do novo velho, né? Porque a gente não está inventando isso, a gente está relembrando, a gente está resgatando algo que se perdeu a partir de experiências que nós, como humanidade, fomos vivendo, reproduzindo e, enfim, potencializando, que desconectaram a gente de valores básicos, universais, que são a base da nossa existência em harmonia, da nossa existência com uma ordem, né, em conexão. Então, a união é uma dessas bases, né? União, conexão, vou nomear dessas duas maneiras, né? Porque não é visualizar a união como esse ponto de conexão entre as coisas. O que acontece quando a gente se desconecta desse valor, né? Desse valor que sustenta a base desse novo paradigma? A gente vai para a oposição dele, que é a separação, a fragmentação, que é o que a gente vem vivendo. Então, esse sistema que a gente vive, a cultura, a sociedade, ela está muito embasada nesse momento, a gente está transicionando nesse momento na separação, na fragmentação. E essa ilusão da separação, ela provoca inúmeros comportamentos, inúmeros pensamentos, sentimentos que promovem uma destruição da vida. Então, isso é muito importante a gente perceber. Então, quando a gente se sente separado, a gente desconecta, por exemplo, da Terra. A gente não reconhece mais a Terra como um ambiente
uma vida orgânica, algo que está vivo, do qual eu faço parte, eu pertenço à Terra, a Terra pertence a mim. Logo, se eu estou separado, eu já não cuido da Terra. Eu já não me importo com o que está acontecendo ali, porque aquilo não me diz respeito. Eu sou algo que é separado disso. Mas isso é uma grande ilusão, né? A gente está vivendo aqui porque existe todo esse planeta, porque existe o ar, existem os recursos todos para que a gente possa existir, o clima. E quando eu estou separado disso, eu perco essa noção de conexão, essa noção de que sim, somos interdependentes e passo a me relacionar com a Terra de uma maneira completamente equivocada, que é o que a gente vê que vem acontecendo. E isso a gente pode ver em escalas gigantescas, como a gente já está vendo e colhendo os frutos desse tipo de mentalidade e estruturação de ação no mundo, né? Mas isso está nas mínimas coisas, né? Então, desde a infância, a gente já está sendo nessa cultura ensinado a se desconectar da Terra, a não ver ela como um organismo vivo, a não dar importância para as águas, para o rio, para o ar, para os animais, e a gente começa a viver, tipo, focado, então, nesse eu separado do todo, individualista, egoísta, e a gente tem uma sociedade que apoia muito isso e que valoriza isso. Quanto mais complexo um ser, mais dependente ele é. Então, se a gente olha o Sol é bem menos complexo do que uma planta, que é bem menos complexa do que o ser humano, né? Então, a planta depende do Sol, nós dependemos da planta e dependemos do Sol, o Sol não depende da gente. Então, essa é uma relação de complexidade com interdependência. Então, nós que somos seres bem complexos, não só no plano físico, biológico, mas também no plano emocional, no plano mental, racional, no plano espiritual. Então, a gente tem uma complexidade muito maior. Deu uma falhada no vídeo, não sei exatamente onde eu parei, mas eu estava só falando dessa interdependência para falar desse valor, né? Estou trazendo 3 valores hoje, desse primeiro valor que é a união e a conexão, né? Que na distorção virou a separação e a fragmentação e todos os ônus, né? Que a gente obtém ao viver uma sociedade pautada na separação e na fragmentação e não na união e na conexão. Estou falando bem superficialmente, mas acho que já tem um campo aí de reflexão, de possibilidades da gente ampliar aí as nossas consciências, para que isso também se mova dentro das nossas ações e dos nossos relacionamentos, que é o tema de hoje. Então eu vou falar mais dois valores que para mim são a tríade base, e aí depois desses 2 valores eu vou falar um pouquinho mais sobre relacionamentos, então fica comigo aqui. Então o segundo valor que eu vou trazer é a cooperação. O terceiro valor, já vou falar dele agora também, é a abundância e a distorção dele é a escassez. E perceba que esses valores na distorção se retroalimentam, né? Então a minha sensação de estar separado, de separação, associado a uma sensação de escassez, uma visão de mundo a partir da escassez, vai me levar a fortalecer a competição e a comparação, que fortalece também a competição, para eu sobreviver. Então, o meu eu sobrevivente, né, que é o meu eu inferior, que é aquela parte que não está abrindo espaço para uma consciência, uma percepção e uma inteligência, uma sabedoria de ação no mundo, ele está só desesperado pela sua sobrevivência, dentro de uma sociedade que trouxe como valores, né, de um paradigma a separação, a competição e a escassez, isso tudo associado ao medo, que é uma das bases que ativa esse estado de alerta de sobrevivência, numa sociedade desigual, num lugar onde as pessoas passam necessidades, onde elas não encontram estruturas de apoio, de comunidade real, né, para existir, a gente começa então a operar a partir desses paradigmas e nessa operação a gente vai custando muito caro tudo que a gente está fazendo aqui enquanto seres humanos, né? Nossa relação com a Terra, nossos relacionamentos são diretamente afetados, né? Nosso relacionamento com a gente mesmo, nossa saúde mental, nossa saúde física está completamente sendo impactada por essa forma de operar
pensar, sentir e agir no mundo. A transição desse momento está convidando a gente a sair desse paradigma, dessa perspectiva, dessa cultura, desse sistema, dessa forma de existir e operar no mundo e ir para uma outra forma onde a gente vai fortalecer os valores de união, conexão, cooperação e abundância. Se a gente observa, a natureza funciona baseada nesses 3 fatores. Se a gente vai olhar, por exemplo, as plantas, é muito legal esses estudos, né? De plantas, fungos, o quanto há cooperação para que haja a existência. Existe um filme muito interessante, um documentário sobre os fungos, que vale a pena ver, recomendo. Fungos Fantásticos, acho que é a tradução em português. E nesse filme, ali mostra exatamente como os fungos se organizam, qual é a inteligência que eles usam, e eles são os seres mais antigos aqui na Terra e seguramente vão ser os que vão perdurar aqui. E a maior inteligência que eles têm é sobre a rede e a cooperação, é estabelecendo conexões, conexão, lembra, união, estabelecendo conexões a partir de uma cooperação, eles vão gerando abundância ainda, e é muito interessante porque eles são decompositores, então a gente poderia olhar e falar assim, eles estão destruindo, mas todo esse movimento de decomposição, ele está a serviço da vida. Então, quando eles fazem isso, a vida ganha mais potência. Então, mesmo aquele aspecto que pode parecer mais destruidor, né, da decomposição, quando ele está alinhado com essas 3 bases de valores, ele gera vida. E a gente aqui, como seres humanos, estamos completamente perdidos nesse lugar, né? Ainda que a gente tenha muitas referências ancestrais de vida em comunidade, em rede, em cooperação, reconhecendo a abundância que é a terra, a natureza, e estando em conexão, pertencendo, né? Sabendo que eu sou parte da terra, desse organismo vivo, eu sou uma célula de Gaia. Mesmo que a gente tenha esses registros, a nossa sociedade em massa e a forma com que a gente está operando de existir se desconectou disso, né? Então, dentro do paradigma da cooperação, eu não vou me alongar muito mais, se a gente observa a natureza, a gente vai perceber que ela funciona, essa é a base máxima, né? Isso acontece no nosso corpo físico. Então, nosso corpo físico está em cooperação. Meu coração, meu intestino, meu fígado, as células, tudo trabalha em cooperação. Se o coração quiser ir para um lugar e o fígado para o outro, estarem em ritmos diferentes, isso vai começar a criar descompensação. Inclusive no próprio corpo, né, as células que estão ali circulando, elas estão cooperando. Chega alguma coisa estranha, né, uma bactéria a mais no seu corpo, o corpo inteiro se coloca à disposição de mover a energia necessária para poder cuidar daquilo, né? Às vezes o fígado vai recolher um pouco o trabalho dele, porque agora o rim vai ter que trabalhar um pouquinho mais, o coração vai bombear mais sangue, anticorpos vão ser lançados na rede, enfim, o corpo, como uma grande equipe de cooperação, com toda a sua inteligência, vai se mover na direção de poder cuidar daquele problema, daquilo que está ali. Então, é muito rico observar a natureza, né, a biologia, o movimento mesmo da natureza para reconhecer como a cooperação é essa base, né? E a abundância, né? Se a gente olha também de novo para a natureza, é muito bom. A natureza traz para a gente um espelho, porque somos natureza e estamos esquecidos disso. Então, quando a gente volta para olhar para uma árvore, para um animal, para um rio, para um oceano, a gente volta a se conectar com isso, a gente vai voltar a se conectar com quem a gente é também. A natureza que a gente carrega dentro da gente, essa inteligência que está viva aqui, né? Para além do moralismo, dos pensamentos, das caixinhas que a gente vai se encaixando. Então, dentro da abundância, se a gente olha, por exemplo, uma árvore, adoro olhar as árvores frutíferas e ver como funciona, né? Então, é uma semente bem pequenininha que vai ali para o solo, que pega todos os recursos dessa cooperação de tudo que está ali pulsando, ela faz o movimento de abrir para ser o que ela é, uma árvore se constitui, e frutas, muitas, vêm daquela árvore, cada fruta dessa tem uma ou muitas sementes, né, nessa direção. Então é a natureza da abundância exponencial mesmo, dizendo isso aqui pode ser infinito, cada vez mais infinito.
Mas existe um lugar onde a gente precisa respeitar essa natureza, essa ordem de como as coisas funcionam para que essa abundância esteja sempre disponível. Se a gente está quebrando com isso, trazendo novos paradigmas, né, distorcendo tudo isso, matando essas possibilidades, é óbvio que a gente vai criar experiências de escassez que não são necessariamente naturais. Elas são criadas por um sistema, por uma forma de existir que está gerando esse tipo de experiência para a gente. E a gente precisa observar o quanto a gente está contribuindo para essa criação de escassez no nosso mundo, né? Bom, falei muito, e aí vocês devem estar se perguntando, Clara, o que é que isso tem a ver com os relacionamentos? Acho que muita gente já está fazendo algumas pontes de conexão, mas eu gostaria agora que a gente vetorizasse um pouco o nosso olhar para essa mudança de valores acontecendo dentro dos nossos relacionamentos. Então, quando eu estou dentro de um relacionamento a dois, dentro do paradigma da escassez, eu vou estar vendo a falta, eu vou estar conectado com aquilo que me faltou, né? Que me faltou desde a infância, que me falta nesse relacionamento, que me falta na vida nesse momento. E eu vou estar operando nessa direção. Deixa eu só checar aqui se está fluindo a câmera. A câmera parece que está dando um delay, mas tomara que na gravação não fique assim. Mas então agora eu quero convidar a gente a ir nessa direção dos relacionamentos íntimos, né? Então eu estava falando, quando duas pessoas estão juntas, baseadas na escassez, elas vão estar enxergando as faltas do outro, de si mesmas, as insuficiências, e vão estar baseadas nisso, como se isso determinasse a minha possibilidade ou não de se relacionar com aquela pessoa. E eu vou começar a entrar em padrões de exigência, né? Onde eu quero que a pessoa... onde eu quero exigir que a pessoa me dê aquilo que me falta, independente se ela tem isso para dar. Isso às vezes operando de forma inconsciente e às vezes operando de forma consciente também. Então a gente vai ter essas duas facetas, né? Dentro desse campo de escassez, eu estou sempre em alerta, meu sistema nervoso está ativado, eu estou com medo, eu estou agindo pela sobrevivência. Então, muitas vezes eu posso agir contra a minha própria verdade, a minha própria natureza, por uma questão de sobrevivência. Eu posso estar respondendo muito nesse aspecto que é ataque e defesa, porque se eu estou num modo de sobrevivência, numa escassez, eu estou atacando e me defendendo o tempo todo. Então, essa relação passa a ser uma relação em guerra, né? Então, eu preciso estar em postura de guerra para me relacionar. Então, por si só, todas as relações têm isso, em algum nível. Mas algumas estão baseadas nisso, convictas de que esse é o caminho, ou cegas dentro desse processo, né? Não que as pessoas desejem estar ali, mas vem de uma cultura onde foi condicionado para isso, onde os relacionamentos que eu tive foram assim, inclusive com a minha família de origem, né? Então agora eu não tenho referências de como me relacionar desde a abundância e não da escassez. No paradigma da abundância, eu consigo ver no outro aquilo que ele tem de melhor para oferecer. Eu consigo ver as potencialidades, eu consigo ver em mim as minhas potencialidades, eu consigo ver em nós a nossa capacidade de gerar abundância, de criar novas possibilidades, de lidar com os conflitos, de ampliar, né? A abundância amplia, ela expande, ela nutre, ela cuida, ela fortalece. Então, nesse lugar da abundância, eu vou ter uma relação diferente com essa pessoa. Eu não estou mais em perigo. A gente está em processo criativo. A gente está nessa força criadora que geralmente é o que move a gente, né? A querer se unir com alguém, né? Lá no íntimo do nosso espírito, quando a gente sente uma conexão com uma pessoa, a gente está buscando criar junto, né? A sexualidade, inclusive, é essa possibilidade de criar junto um ser humano, inclusive, né? Mas a gente cria muitas outras coisas junto. Então, a direção é a vontade da união, ó lá, que é uma das bases que eu trouxe. Então, é a vontade da união. Só que como é que eu faço essa união se eu estou vindo de uma sociedade onde o valor é individualizado, né? O valor do meu ser está num lugar de individualismo e eu preciso sustentar a todo custo essa separação, porque eu tenho medo do que pode me gerar essa conexão, porque eu não tenho referências, porque a sociedade não está estimulando isso,
e porque toda vez que eu tive uma experiência negativa de tentar estabelecer essa conexão e essa união, eu senti aquela dor da separação de novo, e eu não quero mais sentir ela. Então eu passo a me defender dos meus relacionamentos novamente para não ter que atravessar essa dor dilacerante que é a dor da separação, que é a dor de não pertencer, que é a dor de não ser amado, que é a dor de não fazer parte, que é a dor de não poder estar em conexão, né, plena. Mas em algum lugar a gente, quando se une a alguém, é porque a gente sente essa força de magnetismo, de conexão, né, lá no nosso espírito. Mas às vezes as camadas de nível de consciência, de comportamentos que a gente tem ou que o outro tem nesse momento, impedem claramente a gente de poder entrar nesse campo de conexão. E isso somado à nossa experiência de abundância ou escassez dentro dos relacionamentos. E o último, que é a cooperação e a competição, né? Então, dentro disso tudo, se eu estou lá no meu relacionamento dentro do paradigma da competição e da comparação, eu vou estar primeiro comparando, né? Vendo o que está valendo. Ah, não, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo, ah, mas ele fez isso, então eu vou fazer aquilo. Então, as nossas ações, elas estão baseadas numa comparação e numa competição. Então, toda vez que eu vejo, de repente, o outro brilhar, algo em mim fica com medo, porque eu não sei, né, como é que vai ser isso, e inconscientemente eu começo a competir, eu começo a querer ou que a pessoa, ou, né, destruir inconscientemente a pessoa para que eu possa estar com a minha autoestima boa. Então, a gente começa a ter muitas distorções a partir desse campo da competição, onde eu começo a competir com a pessoa. Às vezes eu tô competindo, né, inclusive para ver quem é pior, né? Tipo, não, você fez uma coisa ruim, agora eu vou fazer uma coisa pior ainda com você, né? Então a gente começa a entrar em situações onde a gente não reconhece o outro como realmente nosso parceiro. A gente não reconhece que o outro está aqui para cooperar. A gente então começa a entrar de novo em modo de defesa e ataque, né? A minha sobrevivência está ameaçada porque eu sinto que talvez a sua presença não está para cooperar com a minha vida, né? Tá para invadir, enfim, tá criando várias coisas em mim que dentro dessa lógica da competição, dentro dessa lógica da escassez, dentro dessa lógica da separação e da fragmentação, faz com que eu me relacione de forma muito equivocada com as pessoas, né? Tanto como eu vejo as pessoas, mas tanto também como eu ajo com as pessoas, né? Como eu também estou nesse relacionamento. Então, num paradigma da abundância, por exemplo, a gente pode ter um exemplo muito simples, né? Eu faço um gesto de gentileza, de amor, em direção ao outro, e o outro não me devolve. Eu posso rapidamente falar, não vou mais oferecer minha gentileza. Eu entrei na escassez agora, interna, e disse, não dou mais. Eu tenho para dar, mas eu não vou dar, porque você não me deu. E isso começa a virar uma bola de neve, né, na direção da escassez. A outra pessoa não recebe mais, e aí ela não dá, e aí você não recebe, você não dá, e a pessoa não recebe, não dá, e aí a gente está gerando cada vez mais a roda da escassez, né? Que é diferente quando eu dou, e eu insisto em dar, e aí a pessoa recebe, e aí ela pode dar, e aí eu recebo, e ela dá, e a gente vai entrando num paradigma da abundância. E a gente vai encontrando esse equilíbrio entre o dar e receber no próprio caminho, mas quando a gente realmente se dispõe a ir na direção da abundância e da criação dessa abundância, da recuperação dessa abundância que a gente é dentro dos relacionamentos, né? Então, toda vingança, tudo que vem dessa ordem, né, da vontade de destruir o outro, ou lugares onde a gente está se destruindo dentro de relacionamentos, é porque a gente está preso nessa camada, dessa forma de ver o mundo, de se estruturar, que vem da nossa cultura. A boa notícia é que a gente agora chegou nessa terceira grande virada que já está acontecendo, onde a gente é convidado realmente a fazer essa transição. E é claro que é uma boa notícia, mas ao mesmo tempo ela vem com inúmeros desafios, né? Porque a gente vai precisar desconstruir muita coisa, né? Que vem das nossas experiências, que vem da nossa cultura, que vem inclusive no nosso DNA, que vem dos nossos ancestrais. Então a gente está num momento onde somos nós os convidados a participar dessa transição.
A transição planetária está acontecendo como um rio que está indo para o mar, né? Existem astros, existem a vida inteira, uma inteligência do corpo Terra, uma inteligência do corpo Universo, movendo muita coisa na direção dessa transição. Então ela vai acontecer sim ou sim. Isso é parte de um processo de evolução, é o que é. Mas a gente está aqui também, e a gente é parte desse corpo. Então quando a gente se reconecta com essa consciência da transição que está aqui acontecendo, e se reconecta com essa consciência de que eu sou parte disso, eu posso me tornar uma célula consciente e a partir de mim permitir que essa consciência possa ser renovada, atualizada e chegar na minha vida, no meu corpo, nas minhas relações, na minha comunicação, na minha sexualidade, nas minhas emoções, na forma com que eu crio os meus filhos, na minha alimentação, na forma com que eu escolho experimentar essa vida e como eu escolho também colaborar com toda essa transição que é para além de mim, né? E no campo mais pessoal, íntimo, a gente vai precisar fazer muitas reformas, né? Então a gente tem aí um Plutão em Aquário convidando a gente para essas reformas profundas, transformações profundas, para ir em direção, né, a essa visão de mundo mais ampliada que permite que todos os seres estejam realmente em equilíbrio, em harmonia, em cooperação, em abundância, em união. E a gente está caminhando para lá, mas o caminho se faz aqui. E aqui agora isso já está acontecendo, ao mesmo tempo que também estão acontecendo outras coisas que a gente está aqui aprendendo a organizar. Então, enfim, quis trazer tudo isso para vocês como um lugar de muita reflexão e abertura mesmo de olhar, para a gente se situar aonde a gente está, os desafios, as potências, as direções, para a gente se alinhar um pouco mais pessoalmente e coletivamente em direção a isso, e dizer que então o meu trabalho está baseado nessa pesquisa, baseado nisso, e aí existem aprofundamentos dentro dele, né? E hoje eu estou desenvolvendo um trabalho específico para homens, em termos de relacionamentos, que é uma linguagem diferente do trabalho com as mulheres, que também eu tenho um trabalho com as mulheres, mas agora eu estou trazendo, né, um foco maior nesse trabalho com os homens, que era uma coisa que não estava tão ativa no meu trabalho com as mulheres, eu já trabalho faz tempo. E para mim, né, trabalhar com homens, além de ser um prazer e um universo que eu amo pesquisar, nesse momento eu sinto que mais do que nunca é essencial que ferramentas, que consciências, que bons acompanhamentos estejam disponíveis para esses homens que estão cada vez mais despertando e necessitando de recursos eficazes para poder fazer essa transição nos seus relacionamentos, para encontrar um lugar de verdadeira potência, né, de realização, de plenitude, satisfação dentro dos relacionamentos. Isso é possível, mas a gente precisa fazer um trabalho nessa direção. E eu sinto que não ter acompanhamento, né, nesse trabalho, não ter recurso, é uma dor que reforça aquela dor da insuficiência, né, aquela dor da incapacidade de poder mover coisas. É que a gente não quer reforçar isso. A gente quer trazer justamente recursos, possibilidades, ferramentas para dizer é possível, mas a gente vai precisar de tecnologias emocionais, mentais, espirituais, físicas, né, para que a gente possa ir nessa direção. E aí tem o meu trabalho com as mulheres, que já está mais consolidado, e tem o trabalho dos casais, que também é o momento onde eu faço a integração desses dois trabalhos. Então esse é um vídeo que eu estou colocando disponível, né, para que vocês conheçam um pouquinho mais do meu pensamento, da forma com que eu vejo o mundo, das sensibilidades que me atravessam. E em breve vocês podem encontrar, né, os meus trabalhos aí, na medida em que eu for, né, entregando eles para o mundo, para que vocês possam se beneficiar ou entregar para algum amigo, alguma amiga, algum casal que possa se beneficiar, porque é urgente que a gente possa cuidar das nossas relações. As nossas crianças também dependem disso. As nossas crianças internas precisam também ser cuidadas nesse sentido, porque elas estão gritando dentro dos nossos relacionamentos. A gente merece ter relacionamentos saudáveis, ter uma sexualidade plena. Eu estudo muito a sexualidade, é um outro campo de estudo que eu amo e vou amar
compartilhar, né, um tanto desses mais de 20 anos da sexualidade, estou estudando, né, desde os meus, né, da minha puberdade, eu entrei nesse estudo de forma muito consciente, então aí são 30 anos de estudos, né, com a sexualidade, que eu vou amar poder compartilhar, estou organizando bem, sabe, esse material, e a comunicação, que é uma base essencial e que a gente precisa desenvolver, e a nossa inteligência emocional, que é algo que ficou também na gaveta, né, nos últimos tempos, desenvolvendo muita inteligência intelectual, né, e caminhando como sociedade, colocando aqui como a base, fez com que a gente ficasse analfabeto emocionalmente, sem saber usar as energias das emoções, que são energias muito poderosas, que acontecem no corpo e que podem mover e mobilizar muito na nossa vida, né? E a gente acabou, né, negando elas, reprimindo, ficando até com medo das emoções e escondendo, ou então reagindo, né, com a força delas sem consciência, sem direcionamento. E a gente está criando muito caos, né? A gente está criando muita dor, muita destruição a partir disso, né? Por não estar com uma inteligência emocional integrada e consciente, né? Então, eu desejo que, né, o meu trabalho, a minha comunicação, a minha voz, né, o que me atravessa aqui chegue até você, toque o seu coração, a sua alma, amplie as suas possibilidades e que possamos juntos ir caminhando na direção dessa evolução, né, nessa transição planetária que vai trazer para a gente uma nova estrutura de experiência, de vida, de relacionamentos, mas que nesse momento vai pedir um trabalho, né, mais profundo para a gente, mas a gente tem tudo que a gente precisa. Esse é um dos princípios da abundância. Todos os recursos estão já disponíveis. A gente precisa aprender a acessar eles, né, e abrir espaço para receber. E aí a gente está na nossa plena abundância, nessa prosperidade que é ser quem a gente é. E poder, sendo quem a gente é, viver, conviver e se relacionar nessa arte de viver, caminhando com beleza e construindo novos mundos possíveis. Até já!